Na edição de hoje do Repórter Setorial, você vai ver: estoque de vacinas contra a meningite continua baixo em algumas cidades da região. Horário de verão passa a valer a partir do próximo mês. Desemprego, um dos maiores desafios do próximo presidente do Brasil. E você vai ver ainda. O sonho de todo mundo é ter seu próprio negócio, ou pelo menos daqueles que acabaram de sair de uma empresa, receberam uma boladinha aí do Fundo de Garantia e querem fazer uma aplicação. Mas para isso precisa de uma coisa chamada educação financeira. Felipe Destre é consultor de negócios do Sebrae e está hoje aqui para prestar toda essa informação para você. Se você quer abrir um negócio ou conhece alguém que queira fazê-lo, chama para a sala porque é já já. Não saia daí. Olá, começa aqui mais uma edição do Repórter Setorial. E conforme a gente já anunciou, algumas cidades da região estão com baixo estoque da vacina contra a meningite. E a situação continua a mesma. Taubaté recebeu um novo lote com as doses, mas ainda não são suficientes para atender a demanda. Carolina Silva. Taubaté recebeu um lote com 650 vacinas e essas doses foram distribuídas para 9 unidades básicas de saúde aqui da cidade. Quem vai contar um pouquinho mais para a gente sobre essa situação é a Evelyn, que é a coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui da cidade. Evelyn, essas doses que Taubaté recebeu nos últimos dias não são suficientes para vacinar todo o público que precisa aqui na cidade, né? E essa não foi a primeira vez também que Taubaté recebeu poucas doses. O que tem acontecido que a cidade não tem recebido as vacinas conforme a demanda? Infelizmente, realmente não é a primeira vez, mas desde julho nós recebemos uma nota informativa do Estado, nos colocando a par da situação que está tendo essa problemática de liberação desde lá a níveis federais. Nós recebemos esse quantitativo de 650 que realmente não supre a nossa demanda de Taubaté e estrategicamente nós direcionamos essas doses aos novos postos principais aqui da cidade. Qual que é a importância dessa vacina? Ela protege contra um dos principais tipos de meningite. E fala pra gente quem que precisa receber essa vacina. Hoje, diante dessa situação, nós estamos reforçando aos bebezinhos que eles tomam aos 3, aos 5 meses e aos 12 meses de idade. Ela também é prevista na fase da adolescência, entre os 9 aos 14 anos, mas como neste momento, não que a gente orienta que não venham tomar nessa faixa etária, mas como neste momento nós estamos com essa quantidade reduzida da vacina contra a meningite, nós estamos reforçando aos pais dos bebezinhos. Muito obrigada, Evelyn. De acordo com o Estado, ainda não tem uma previsão para que essa situação das vacinas contra a meningite seja regularizada não só aqui em Taubaté, como em outras cidades aqui do Vale também. Carolina Silva, de Taubaté, para o Repórter Setorial. O próximo presidente do Brasil vai enfrentar uma pressão dos mercados para dar continuidade à política de ajuste fiscal. O país tem atualmente quase 13 milhões de desempregados e outros milhões com carências sociais de todo tipo. O próximo presidente do Brasil deve enfrentar, desde o primeiro dia de seu mandato, uma enorme pressão dos mercados para continuar com a política de ajustes fiscais. Segundo um relatório do Banco Mundial apresentado aos candidatos, o país enfrenta 3 desafios principais: o grande desequilíbrio fiscal, a falta de crescimento sustentado da produtividade e a dificuldade crescente do Estado para oferecer serviços básicos. O país tem 13 milhões de desempregados e outros tantos com carências sociais diversas. O Brasil é esse país que ainda tem uma parte da população que ainda está no século XIX e outra que já está no século XXI. Então a gente não pode esquecer do século XIX porque isso é boa parte da nossa população. Marcelo Neri foi ministro de Assuntos Estratégicos entre 2013 e 2015 e atualmente dirige o Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas. Segundo um estudo da FGV, mais de 23 milhões de brasileiros, de um total de 208 milhões, viviam abaixo da linha da pobreza no fim de 2017. O Brasil tinha, nos anos 90, 34% de pobres. Isso caiu até 8% em 2014, e aí subiu 33%, 6 milhões de novos pobres. Então,
se a gente não fizer, se a gente só se basear no crescimento, vai demorar uns 12 anos para a gente voltar onde que a gente estava em 2014. O presidente Michel Temer congelou os gastos públicos durante 20 anos, entre outras medidas de austeridade, mas deixou pendente a delicada reforma das aposentadorias, considerada pelos mercados como a pedra angular do acerto das contas. A maioria dos candidatos propõe algum tipo de reforma das aposentadorias e do programa de contenção dos déficits, sem se aprofundar em números que poderiam lhe custar votos. Mais transparência e qualidade dos serviços de saúde prestados ao consumidor. O Ministério da Justiça quer ampliar o direito de acesso à informação para quem usa plano de saúde. Um simples acidente doméstico e a Priscila precisou de uma cirurgia no braço. Eu tive um acidente em casa, né? Caí, bati na janela, cortei, um corte profundo e vim para emergência direto, passei, né, pelo procedimento para suturar e tal. Ela conta que todo o custo da cirurgia foi pago pelo plano de saúde, mas a Priscila nunca foi informada quais materiais foram usados e o preço do procedimento. Informações que ela gostaria de saber. Com certeza, acho que seria mais transparente, né? A gente não paga barato, né, pelo serviço do plano de saúde. Se a gente soubesse o que está sendo gasto, o que está sendo utilizado de verdade, seria mais justo com o consumidor, né? O direito de informação para esses casos já é previsto pelo Código de Defesa do Consumidor, mas passará a ter uma norma específica. A Secretaria Nacional do Consumidor, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, pretende ampliar o direito de acesso à informação de quem usa o plano de saúde e aperfeiçoar as regras para a prestação desses serviços. Nós buscamos trazer mais transparência, informação e qualidade para o consumidor. A partir do momento que nós regulamentarmos que os hospitais previamente informem aos consumidores os preços dos seus serviços, como luva, medicamento, consulta médica, a partir daí vai haver uma padronização na informação, o consumidor vai ter previamente direito à escolha de saber se ele pode ou não utilizar os serviços daqueles hospitais e a partir daí ter respeitado o seu direito de escolha. E vamos agora para o quadro Cidadania com José Carlos Cataldi. Amigos, o eleitor de Petrópolis, na região serrana fluminense, vai ser chamado a decidir sobre cavalos. Além da eleição para humanos, né, a população vai ter que estabelecer se é uma coisa razoável a cidade continuar permitindo o uso de cavalos na atração de charretes e no uso pessoal equestre, né, pelos passeios na cidade. Tudo porque acham que os cavalos recebem um tratamento bastante ruim, inadequado. Penso que seja uma coisa desproposital, porque o cavalo ele tem realmente a característica de condução, de servir, né? Apenas poder-se-ia estabelecer uma cultura de dar realmente um tratamento adequado aos bichos. Mas está aí, a OAB de Petrópolis, inclusive, promove nessa quinta-feira um debate a respeito da situação, para que o povo decida se os cavalos vão continuar sendo usados ou não. Inclusive, experiências de outras municipalidades serão levadas a esse encontro, né? Porque há muitas cidades que proibiram o uso da tração animal no perímetro urbano, exigindo que apenas nas zonas rurais os cavalos sejam utilizados para tração e até para efeito da agricultura. O fato é que, acabando com a utilidade do cavalo no transporte e nessas modalidades, vai se tirar aí realmente até a atração do criador, né? E vai tirar também propriedade e de riqueza e de exploração, de uso, de consumo para os agricultores, para aqueles que fazem do cavalo o seu meio de transporte e o meio até, às vezes, de tração para equipamentos agrícolas. Então, vamos ver o que vai ficar decidido, né? Porque essa eleição pode acabar desdobrando aí experiência para outras unidades federativas. A seguir, pesquisa da FEComércio mostra que 43 postos de trabalho foram fechados em julho na região do Vale. É só um instante.